Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, espero que todos vocês estejam bem. Esse é meu segundo vídeo aqui no canal. Eu sou a Alissa, tenho 16 anos. Esse canal é para levar o amor de Cristo para as pessoas, para levar a luz que é Jesus para esse mundo tão escuro que nós vivemos. E eu peço que, se você gostou desse canal, se Deus tocou no seu coração, que você possa se inscrever nesse canal. E também, se você gostou desse vídeo, desse canal, se Deus tocou no seu coração, que você possa curtir esse vídeo. E eu também peço que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas, se Deus tocar no seu coração, para que o amor de Cristo possa alcançar outras pessoas, e cada vez mais pessoas. E hoje eu vim falar um pouco sobre o Deus que se mantém fiel. Hoje eu vou ler para vocês Salmos 18, 16 até o 22, que diz: Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas, livrou-me de todo o meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me, pois segui os caminhos do Senhor. Não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Então, essa parte é muito interessante porque Deus recompensou Davi, porque ele seguiu os caminhos de Deus e não se tornou ímpio. Ele não abandonou o seu Deus. Ele seguiu os caminhos de Deus e guarda os mandamentos de Deus. Isso é muito importante para a nossa vida cristã. Esse é um exemplo muito, muito bom para nós que somos cristãos, que talvez somos recém-convertidos como eu. E eu vou falar um pouco sobre esse Deus que se mantém fiel. Deus libertou dos nossos inimigos que antes para nós era impossível a gente ser liberto, né? Muitas vezes no passado a gente cometeu tantas coisas que não agradavam a Deus e a gente achava assim que não tinha mais jeito, que a gente nem ia ser liberto daquilo. Mas Deus é fiel e Ele nos libertou quando nós entregamos a nossa vida totalmente para Cristo. E quando a gente aceita Jesus na nossa vida e caminha nos caminhos de Deus, a gente é liberto dos nossos inimigos, do pecado que a gente achava que era impossível a gente ser liberto. Nós precisamos continuar caminhando nos caminhos de Deus, para que nós possamos nos manter fiéis a Deus, porque não podemos voltar para o mesmo lugar que Deus nos tirou. É igual quando Moisés libertou o povo de Deus do Egito, e eles ainda reclamavam e queriam voltar para o Egito. Queriam voltar a ser escravos, queriam voltar aquela vida que eles tinham, né? Que para mim não era boa. E eles desejavam aquelas coisas do Egito e reclamavam para Deus, mesmo quando Deus sustentou eles e proveu para eles a comida que eles precisavam, sustentou eles em todo momento, mas eles ainda assim reclamavam e queriam voltar para o Egito. O Egito é o passado, o Egito é aquilo que a gente achava que era o nosso Brasil, mas um dia ele acabou. Na verdade, o pecado ele é assim. Uma hora ele é um prazer que a gente gosta, mas depois ele faz um estrago na nossa vida. Então, que nós possamos não querer voltar para o passado e voltar daquilo que a gente clamou a Deus para nos libertar, e que nós possamos nos manter fiéis nos caminhos de Deus, para que nós possamos viver os propósitos que Deus tem na nossa vida. Nós precisamos buscar cada vez mais a Deus e ser cada vez mais parecidos com Deus. Buscar a Deus com todo o nosso coração e precisamos ser humildes e reconhecer que nós somos pó. Nós somos pó, gente. Isso é muito difícil pra gente reconhecer, porque muitas vezes a gente é orgulhoso, tipo assim, como assim eu sou pó? Né? Eu posso fazer aquilo, posso fazer aquilo, eu sou bom naquilo, mas a gente ainda é pó, a gente ainda é pecador, a gente ainda erra, a gente ainda peca. Mas pela misericórdia de Deus que não tem fim, a gente pode viver uma vida com Cristo, a gente pode, viver cada dia melhor,
ser uma pessoa melhor cada dia. A gente erra, a gente pega todos os dias, mas que nós possamos sempre querer Deus e viver aquilo que Deus quer para nós e pedir a Deus discernimento, pedir a Deus força para que a gente possa vencer o pecado todos os dias e nos libertar de nós mesmos e negar nós mesmos todos os dias. Nós precisamos entender que nós somos dependentes de Deus e para que nós possamos manter a nossa lâmpada acesa, nós precisamos de Deus. Nós não podemos manter a nossa lâmpada acesa com a nossa própria força, porque a lâmpada, a lamparina das 10 virgens, elas teve que ter óleo, a reserva de óleo, e para que elas pudesse ter a reserva de óleo suficiente para que quando o noivo viesse elas irem com ele, elas tinham que se manter fiéis nos caminhos de Deus, se manter puras, se manter fiéis a Deus, na verdade, a gente não é totalmente perfeito, a gente só vai ser perfeito quando a gente ir para o céu. Mas nós estamos passando por um momento de santificação. A santificação ela é um processo dolorido que muitas vezes é tão dolorido, mas vale a pena no final. O processo ele vale a pena no final. E isso é algo muito importante que nós devemos colocar na nossa cabeça, que o processo é dolorido, mas o propósito ele é melhor e vale a pena. É isso que nos mantém de pé. Mas para que nós possamos manter a nossa lamparina acesa e ter reserva de óleo, a gente deve se manter fiel a Deus e depender de Deus, porque depender de Deus não é uma fraqueza, é você escolher a boa parte, que é viver os caminhos perfeitos de Deus. Depender de Deus é você depender de Deus para tudo, para te guiar, para saber se esse trabalho é para você ou não, para saber se esse namorado é para você ou não, se vai saber qual faculdade eu devo ir. Depender de Deus para tudo, porque Ele sabe o futuro, a gente não sabe o futuro, mas Deus sabe. Ele sabe aquilo que a gente vai viver amanhã, daqui 5 minutos, 1 minuto, 1 segundo, daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, até a gente morrer. Ele sabe de tudo, Ele sabe daquilo que a gente não sabe. Por isso a gente tem que ter fé para acreditar naquilo que a gente não vê, porque Deus, Ele nos surpreende, mas a gente não pode surpreender a Deus. Ele nos surpreende todos os dias. E depender de Deus é você entregar tudo para Deus e depender dele. Depender do seu poder, depender da sua força, porque Ele que nos dá força. Não é a nossa própria força. A gente não manter a nossa lamparina com a nossa própria força, porque se a gente for depender de nós mesmos, a gente vai cair mais do que vencer, a gente vai fracassar mais do que vencer, porque a gente pode ter talentos e dons, mas os nossos talentos e dons foram dados por Deus, Isso é algo que muitas pessoas não entendem, que elas acham que os seus talentos e dons são algo que elas têm somente, mas é Deus que deu para elas, A gente deve usar o nosso talento, o nosso dom para agradar a Deus e fazer a vontade de Deus todos os dias, e não o contrário. Precisamos lembrar que nós somos pó. Você ainda vive no Egito, você ainda depende de você mesmo. Isso é uma reflexão muito importante, porque quando a gente depende de nós mesmos, você pode ter certeza que você vai viver caindo e menos vencendo, porque quando a gente vive com Cristo, obviamente a gente vai cair, a gente vai errar. Isso é algo que todo ser humano faz, mas Deus, Ele nos levanta e Ele nos sustenta e nos perdoa. Quando a gente pede, arrependimento com todo o nosso coração, a gente se arrepende todo o nosso coração, a gente se arrepende e tenta ser melhor, Vive o processo da santificação e tenta ser melhor cada dia. E aí Cristo, Ele vai nos sustentando, vai nos moldando, nos preparando para viver aquilo que Ele tem para nós. É um preparo, Deus, Ele nos molda, Ele nos purifica cada dia e Ele nos sustenta para viver aquilo que Ele tem para nós. Deus é a nossa rocha.
Então, se nós dependermos de nós mesmos, que somos pó, nós vamos cair, e se nós continuarmos dependendo de nós mesmos, não conseguiremos levantar. Ou seja, se a gente depender de nós mesmos, a gente não vai fazer nada. Porque quando Deus nos chama para alguma coisa, por exemplo, Deus nos chamou para cantar. Se você depender da sua vontade, você não vai cantar se você não quiser. Mas quando a gente depende de Deus, a gente tem a certeza que aquele caminho é perfeito, entende? A gente tem certeza que aquele caminho vai dar certo, porque Deus não falha. Ele sabe de todas as coisas, Ele é suficiente, porque nós somos pó. Porque Deus é suficiente, Deus é poderoso, Deus pode todas as coisas, nós somos nada sem Deus. Essa é a definição. Nós somos nada sem Deus, nós fomos feitos do pó. E a gente morre como pó, a gente vira pó quando a gente morre. Por isso que eu falo que a gente não leva nada quando a gente morre, porque, tipo assim, o dinheiro, tem aquela frase, o dinheiro compra felicidade, óbvio, o dinheiro compra o ingresso da Disney, o dinheiro compra uma casa, o dinheiro compra uma piscina, mas o dinheiro ele não compra a sua salvação. O dinheiro ele não compra o céu. O dinheiro ele não compra a felicidade eterna que a gente vai ter quando a gente chegar no céu. Mas o dinheiro ele pode se tornar o seu Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o dinheiro, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz com o dinheiro, porque o dinheiro ele pode servir para o bem e para o mal. Então que nós possamos ter discernimento e saber como a gente está tratando o nosso dinheiro para que a gente não se vicie. Isso é algo muito importante. Depender do dinheiro não vale a pena, porque o dinheiro um dia ele acaba. Um dia o dinheiro vai acabar. Um dia você vai morrer e você não vai levar o seu dinheiro. Então que nós possamos não depender do nosso dinheiro, porque um dia ele vai acabar, né? E também, muitas vezes a gente também não sabe como posso dizer, depender de Deus, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente diz, Deus, eu vou depender de você naquilo, mas naquilo eu não vou depender. Não, você tem que depender de Deus para tudo na sua vida. É tudo que a gente vai fazer, a gente deve pedir direção de Deus, porque você deve pedir direção de Deus para depois você não sofrer com consequências ruins, né? Uma vez eu preguei isso na minha igreja, sobre depender de Deus e depender de Deus para tudo, para que a gente viva aquilo que Deus tem para nós. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, viver aquilo que todas as pessoas falam, testemunhos, falar em línguas, enfim, você tem que deixar Deus governar a sua vida e depender de Deus, para que Ele te direcione. Por isso que depender de Deus não é uma fraqueza, porque você está dependendo do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Então você está vivendo para Deus e você está pedindo direção para o Deus que sabe de todas as coisas. Então por isso que a dependência não é uma fraqueza, na verdade, depender de Deus é uma força, é um poder que a gente tem para viver aquilo que Deus tem para nós e para viver aquilo que é perfeito e agradável. É bom, perfeito e agradável. Então que nós possamos sempre depender de Deus, porque Deus sabe o que Ele tem para nós. Ele sabe o que Ele tem para nós porque Ele nos criou. Desde que Ele nasceu, Ele sabe o nosso futuro. Antes de a gente nascer, Ele sabe o nosso futuro. Então, a gente tem que depender desse Deus que sabe de todas as coisas. E nós devemos nos manter fiéis a Deus. Igual, a gente não deve ser igual a Pedro, que Pedro negou Jesus. Ele foi um discípulo de Jesus, andou com Jesus, mas ele mesmo assim negou a Jesus. Então, que nós possamos não depender, quer dizer, a gente não pode depender do nosso próprio entendimento. E a gente deve se manter fiel a Deus até o fim dos tempos, até Jesus voltar. Porque daí quando Jesus voltar, a gente vai estar preparado para ir com Ele. Por isso que a vida de cristão é sempre eu sinto que é sempre uma preparação. Porque a gente está se preparando para o fim. A gente está se preparando para ir para o céu. Então, que nós possamos sempre ter esse pensamento que nós
podemos sim ter uma vida boa aqui na Terra, sabe? Trabalhar, correr atrás, mas nós também devemos viver a vontade de Deus, né? Se Deus chamou para pregar, pregue. Deus, ele sabe de todas as coisas. Eu sei que não é fácil, quando eu recebi meu chamado também não é fácil, porque você fala, Deus, não, eu, como assim? Acho que você errou um pouquinho, né? Mas Deus nunca erra. Ele sabe quem ele escolhe, ele sabe todas as coisas, então fique tranquilo, porque Deus, ele sabe quem ele escolhe. E Deus, ele te sustenta, ele te dá unção, mas nós devemos, primeiramente, buscar a Deus e buscar o fogo consumidor, que nos consome, que nunca apaga, né? E isso é algo que é muito importante para viver e para ter unção. E então que a gente possa sempre ter esse pensamento que um dia a gente vai ir pro céu, né? Se você acredita em Deus, e se você crê em Deus e pratica a palavra de Deus, se você mantém fiel a Deus, entende? A gente tem que buscar a salvação, porque um dia a gente não é daqui, é tudo passageiro, né? É por isso que a gente deve aproveitar também, mas nós também devemos fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e nos manter fiel e estar no processo de santificação e sempre nos manter fiéis. Vai chegar um tempo que os cristãos vão ser perseguidos, já está sendo perseguidos, né, missionários em países que não são cristãos, em países que perseguem os cristãos, né, para mim quase o mundo inteiro está fazendo isso. Muitos missionários sendo mortos, famílias cristãs, sabe, e pessoas que servem a Deus sendo mortas. E isso é muito triste, mas isso é uma realidade que todos nós um dia vai viver. Então que nós não podemos negar Jesus, né? Mesmo que a gente morra para Cristo e viver a vida eterna, num lugar que é bem melhor do que esse, que a rua é feita de ouro puro, e a gente vai ver Cristo, a face de Cristo. E isso é uma das coisas que os cristãos mais espero que todos os cristãos esperam, e isso tá próximo, não é brincadeira, e tá próximo. Então, que você entregue a sua vida o mais rápido possível para viver aquilo que Cristo tem para você, para viver aquilo que antes de nascer Deus escolheu para você. E esse é o melhor caminho, é a boa parte que nunca será tirada. Então, é isso, gente, que vocês possam buscar primeiramente o reino de Deus e todas as outras coisas vão ser acrescentadas, e que vocês possam sempre estar no caminho de Deus, no nome de Jesus. E é isso, gente, esse foi o meu vídeo de hoje, e eu espero que todos vocês estejam bem, e que Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo.